A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos fazendo as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre está estudando sobre o livro de Gênesis, confiando, como diz aqui, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E nós já chegamos na lição de número 3. Como eu falei desde o começo, esse livro de Gênesis ele está trazendo o pastor Abner, que é o comentarista. A partir da lição de número 2, ele começa a trazer à memória que Deus está conosco em todo o tempo. A lição 1, eu particularmente não havia entendido o propósito, ou o objetivo, melhor dizendo, da revista, do segmento que o pastor Abner estava querendo. Mas quando eu estudei a aula 2, abriu a mente e entendi o objetivo do pastor Abner. E na lição 3, o título que você viu aí, o Criador se relaciona com o ser humano. Então podemos ser felizes, alegres, podemos nos alegrar, porque o nosso Criador se relaciona conosco. Não é um Criador distante, não é um Criador de longe, pois ele diz que ele não é Deus apenas de perto. Ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele é Deus daquele que o busca, ele é Deus daquele que não era seu povo, mas ele fez o seu povo, ele é aquele que criou o homem com suas mãos, é aquele que diz, é muito bom o que eu fiz. E nós somos a sua coroa. Ele se relaciona. E o melhor versículo, ou o melhor título que nós podemos dar, que esse Criador se relaciona com o homem, é quando ele envia o seu anjo para conversar com a Virgem Maria, que iria lhe conceber o quê? O seu filho. E o anjo diz para ela bem assim, Maria, o nome dele será Emanuel. E o que significa Emanuel, professor Tony? Deus conosco. De Gênesis, ou melhor, do Éden, até a vinda de Cristo, Deus é um Deus de relacionamento. O nome dele é Emanuel, um Deus próximo. E quando Jesus nasce, ele, no seu maior sermão, chamado Sermão da Montanha, quando ele ensina os seus discípulos a orar, em Mateus capítulo de número 6, ele diz, quando vós forem orar, orem assim, Pai Nosso, ou seja, um Pai de relacionamento. É a lição de hoje, então nós somos privilegiados de poder dizer que o nosso Criador se relaciona conosco. Pega aí a sua revista, abre na lição de número 3, que será aplicada no dia 16 de abril de 2023. Aula de número 3. O Criador se relacionando com o ser humano. Um Deus de relacionamento. Vamos ver ele se relacionando com o homem. E eu acho maravilhoso, porque lá no Éden, o texto diz que Deus vinha todos os dias, na virada do dia, ter com Adão e Eva. Eita glória! Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Salmos 139, verso 14, apenas a parte A. Assim o bispo Abner preferiu colocar, que diz assim, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Mas esse salmo é um salmo lindo que fala da grandeza do nosso Deus. É maravilhoso. Salmo 139. Nossa verdade aplicada, ele nos diz, nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus que toma a iniciativa de buscar o homem para se relacionar com ele. Pô, explode a cabeça.
Ah, já falei isso, né? Deus se sentiu sozinho, por isso fez o homem. Mentira, lá já existia Pai, Filho e Espírito Santo. Deus queria alguém para adorá-lo. Mentira, lá já tinha os anjos. Deus queria alguém que cantasse para ele. Mentira, lá já existia louvor. Deus nos criou porque ele nos ama. Eita glória! E mais, sempre foi o homem que, ao pecar, Deus vem com a redenção. A redenção nunca partiu do homem, nunca veio do homem. A busca por Deus nunca partiu do homem. Pois nos diz lá no livro de Gênesis que quando o homem peca, quem procura Deus pelo homem ter pecado não foi o homem, foi Deus. Melhor dizendo, quando o homem peca no jardim do Éden, o homem não procura Deus para lhe pedir perdão ou dizer, me perdoa porque eu errei. Foi Deus que buscou o homem. E a frase muito emblemática, Adão, aonde tu estás? Porque todo dia, Adão, eu vinha na virada do dia conversar contigo, conversar com Eva, e agora, Adão, tu não estás aqui? Aí você fala, e Deus não sabia onde estava Adão? Sabia. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu faço, porém, ele quer que eu me relacione com ele. Por isso que ele pergunta para Adão, onde é que tu estás, Adão? Quem te mostrou que estava nu, Adão? Não sou eu, o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador, que me relaciono contigo, o Deus de relacionamento, Adão? O que tu fizeste, Adão? E Adão preferiu se esconder. E de Deus não se esconde. Salmo 139. Não dá para se esconder do nosso Deus. Então nunca é o homem que toma a iniciativa. Sempre é Deus que vem intervindo na vida do homem. Então essa lição vai ser basicamente isso, mostrando Deus querendo o Criador se relacionando com o homem, buscando o relacionamento com o homem. É isso aí, verdade aplicada maravilhosa, é isso mesmo. Mas é sempre Deus que toma a iniciativa de buscar o homem para se relacionar com ele. Nosso objetivo de hoje, apresentar o homem como a coroa da criação, somos nós. Mostrar que Deus é um Deus relacional. Vamos ser mais objetivo aqui nesta lição, certo? Terceiro, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Espera aí, Deus quer ter relacionamento comigo. É fato, como está aqui na lição. O Criador se relacionando com o ser humano. Mas também tem a parte que o ser humano quer se relacionar com Deus. Tem que se relacionar com Deus. Por isso que ele diz, me buscai e me acharei, quando buscarem de todo coração. Então, o homem tem que buscar, o homem tem que querer Deus também. Vamos fazer esses dois paralelos. A leitura de hoje é Gênesis capítulo de número 2, do versículo 20 ao versículo de número 23, que nos diz assim: E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achou adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Essa é uma das passagens que a gente usa mais para falar de casais. Como você sabe, eu e a minha Rose somos líder de casais, casados para sempre, né? Do ministério, casados para sempre. E esse aqui é que mostra Deus dizendo para o homem, dá nome aos animais. E ele começa a nomear e não acha alguém igual, companheira, adjuntora, que esteja idônea, né, que é a palavra que a Rosa usa muito, idônea. E Deus fala, Adão, não quero que você esteja só.
aí na terra, mesmo tendo a minha companhia, mesmo estando contigo, eu vou fazer alguém igual a você. Tão profundo, Adão, de você, que eu vou tirar de tua costela para que você possa dizer o que ele disse. Essa é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Essa aí será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Um Deus de relacionamento e sabe a necessidade que a sua criatura precisava. Por isso fez Adão. Eita glória! Vamos ver aqui a nossa hinos da harpa sugerido, 35, 227, 456. Se você sabe, cante, adore ao Senhor com esses louvores. E vamos para o nosso motivo de oração. O Bispo Abner, essa semana, apresenta o objetivo de oração. Ore para que tenhamos desejo de nos relacionar mais intimamente com Deus. Isso é importantíssimo. E já aproveitando, deixa eu marcar aqui, eu quero convidar você que ainda não conhece o devocional Café com Deus Pai. Eu faço ao vivo aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, ao vivo, 7h30 da manhã, todos os dias, 7h30 da manhã. Esse é ao vivo, mas fica gravado aqui no canal, na playlist Café com Deus Pai. Se você quer aprender ou se você quer manter um relacionamento com Deus diário, eu faço. Quanto tempo dura, professor? Em média, 25 minutos de Café com Deus Pai. Se você não conhece, eu te convido a acompanhar. Todos os dias ao vivo, 7h30. E fica gravado para você ver a hora que você quiser. Já estamos aí com quase o nosso devocional de número 100. Já faz quase 100 dias de devocional. Por que está falando isso, professor? Está falando aqui de oração para que nós possamos querer, buscar, insistir ou nos manter em buscar Deus. Então você faz a sua parte porque Deus está querendo um relacionamento com você. Como eu gosto de dizer, Ele quer tomar café da manhã com você. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti primeiro pela oportunidade que Tu nos concede de ter mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Ti pela vida do pastor Abner Ferreira, que escreveu esse estudo. Agradeço pela minha vida que tem me capacitado a cada dia para poder ensinar a Tua Palavra. Eu oro, Senhor, pedindo a Ti que Tu nos ajude a manter um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, estar contigo, que esse café com Deus Pai que nós fazemos todos os dias de manhã venha nos manter com intensidade, com prazer, com querer de Te buscar com todo o nosso coração. Ajuda quem ainda não tem o hábito de ler a Tua Palavra todo dia, quem não tem o hábito de aprender da Tua Palavra todo dia, que não tem um desejo ainda, Senhor, de Te buscar todos os dias em um devocional. Nos ajuda a caminhar para que nós possamos nos manter na Tua presença, que esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela vida de vocês. Um aviso: vocês viram que a aula da aula passada, a aula 2, eu tive um problema com o áudio, então eu peço a você que me ajude em oração para que Deus me dê condições de comprar equipamento melhor, um celular para gravar melhor, um microfone melhor, para que eu possa entregar para você o melhor que eu posso. Hoje, o melhor que eu posso é esse. Então, se o áudio estiver falhando, se o áudio estiver chiado, se o áudio estiver muito baixo, então, se você acha que não está bom, você pode fazer duas coisas. Primeiro, você ora dizendo: Senhor, dá condições para o professor Tony comprar um telefone melhor para ele gravar isso, porque eu gravo, edito e publico por um celular chamado Tectoy One e gravo com um microfone de lapela comprado com que o dinheiro foi possível comprar. E você diz: Senhor, dá condições dele comprar um celular bom, um microfone bom. Se você quiser e puder, você pode contribuir com o canal Bíblia para o Cotidiano. O meu Pix do canal é Tony, com Y, R, Pinho, @gmail.com. Lembrando que eu não estou te cobrando. É de graça, tá aí o vídeo de graça. É só para que eu possa te oferecer melhor. E eu só consigo te oferecer o melhor se você orar para que eu tenha condições de comprar ou que você possa fazer
me dá uma ajuda financeira para que esse material seja comprado, tá bom? Repito, não estou te cobrando, é de graça o vídeo que eu te entrego, mas o de graça que eu posso te oferecer, esse é o melhor que eu posso te oferecer, porque esse é o celular que eu tenho, esse é o microfone que eu tenho. Se você acha que não está tão bom, aí você contribui para que o canal venha ter material adequado para produzir vídeos com mais excelência, tá bom? Então, não esquece de orar, é a parte principal, ou para você contribuir, ou para que eu tenha condições de comprar. Vamos para a nossa aula, que eu não sou muito de ficar pedindo, não, porque Deus sabe, se Deus quiser mandar, pode usar somente um, para mandar um iPhone 13, um Samsung S alguma coisa, um Motorola Edge, um Xiaomi, enfim. Ele pode mandar um só, pode mandar um microfone daqueles top de R$ 1.500, Deus é Deus, mas eu não lamento, eu não paro porque eu não tenho um equipamento adequado. É isso que eu quero que você sempre pense. Pense isso, professores. Eu só dou aula para um aluno, não importa. É para um, faça com o melhor que você pode. Eu estou fazendo com o que eu tenho e não paro. É apenas uma justificativa pelo áudio que ficou ruim na aula passada. Eu espero que esse áudio não fique ruim. Professor, e como que você sabe que o áudio vai ficar ruim ou não? Eu não tenho como saber, porque o celular está aí me filmando, o microfone está aqui, eu só vou saber se o áudio ficou bom ou não quando eu terminar de gravar e for editar. Então eu não posso dizer se ele está bom ou se ele está ruim, só quando ele for finalizado. Por isso que eu peço a sua oração. Tá bom? Vamos para a nossa lição, porque a gente tem que usar o que a gente tem até Jesus nos der condições de ter o melhor. Enquanto o melhor não chega, nós continuamos fazendo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa introdução nos diz assim: o ser humano tem sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. Veremos na presente lição a atenção e o cuidado do Criador em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje necessitamos da providência divina em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Nós acreditamos que somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então Jesus, Deus e o Espírito Santo cuidam do corpo, da alma e do espírito. Como esse relacionamento por completo. O corpo precisa da ajuda, a alma precisa da ajuda, o espírito precisa de ajuda. E Deus está nos ajudando nessas três perspectivas. Tá bom? É o que nós vamos ver agora. Nosso ponto 1, a coroa da criação. A coroa da criação. Bora lá. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Neste tipo de vida, todo na existência humana era plenamente abençoado. Quando Deus cria o homem, ele diz claramente que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E criando o homem à imagem e à sua semelhança, o homem era perfeito. Não conhecia pecado, não conhecia maldade, não conhecia tudo aquilo que desagrada a Deus. Pergunta simples, se eu já fiz, serve para que de novo? No Jardim do Éden tinha culto? A pergunta é: não existia culto no Jardim do Éden. Por quê, professor Tony? Porque estar na presença de Deus, na obediência a Ele, já é um culto de louvor e adoração. Só deles estarem ali, servindo a Deus na sua maneira de viver completa, santa, íntegra, já era um culto prestado a Deus. No Éden não existia culto, porque o homem era perfeito. Eita glória! 1.1 Uma perfeita criação para a sua mais perfeita criatura.
criou os céus e a terra, e depois de ter criado os céus e a terra, ele coloca a sua perfeita criatura, ou seja, a sua melhor criação foi depois que tudo estava criado. Por isso que nós somos a coroa. A coroa foi a última coisa que ele colocou na terra. Então, tudo perfeito, criação, céu, terra, mar, animais, peixe, vento, lua, sol, estrela, tudo perfeito, tudo lindo. Aí vem com a coroa e diz, é muito bom. Eita glória! Continuando aqui, a leitura do pastor Abner. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O próprio Deus aprova o que fez para o homem. Ao término de cada etapa, a frase é "e viu Deus que era bom". Gênesis capítulo. Anota aí, ó, professores, subsídio, ó, para prestar atenção. Você pode dividir essa leitura na sala de aula com seus alunos. Gênesis capítulo 1. Aí você tem versículo 10. E viu Deus que era bom, versículo 12, e viu Deus que era bom, versículo 18, e viu Deus que era bom, versículo 21, e viu Deus que era bom, versículo 25, e viu Deus que era bom. Ou seja, na forma sábia, bela e proposital, como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Presta atenção aí, ó, professores. Fez tudo, marca aí essa frase que é maravilhosa. Fez tudo para o nosso bem, tudo. E para a sua glória. Então, tudo que Deus criou foi para o nosso bem. Tudo. Terra, céu, mar, para o nosso bem. Porém, tudo isso, além disso, foi para o nosso bem, mas com outro objetivo. Aliás, dois objetivos. O nosso bem e a glória dele. Porque a terra, a natureza, os seres viventes declaram a grandeza do teu Deus. Eita glória! Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e a sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. Sim, mesmo o homem caindo, essa beleza ela continua sendo mostrada, porque a criação está aí. Deus não arrancou a criação do homem. Pelo contrário, o homem continua desfrutando de chuva, de plantar, de colher, dos animais, do ar, da lua, do sol. O homem continua. Deus não tirou isso do homem, mesmo ele pecando, mesmo ele caindo. Mas Deus continua dizendo, é bom, tudo que eu fiz é bom. E quando chega no homem ele diz, é muito bom. Oh, glória! Um comentário bíblico da Bíblia Moby diz assim: quando o Criador olhou para o produto da sua vontade, encontrou-o perfeitamente completo e admirável. Ficou satisfeito. Esta declaração foi feita 7 vezes. Cada um dos atos criativos de Deus era perfeito, completo, agradável e satisfatório. Eita glória, professores! Pregadores, aqui dá uma mensagem em Gênesis capítulo 1, versículos 10, 12, 18, 21 e 25. E com esse comentário aqui, a cada momento Deus dizia, é bom. E quando fez nós, é muito bom. Nosso ponto 1, ponto 2 nos diz, honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior privilégio que o homem pode ter. Gênesis 1, 27. Em Mateus 18, 10, Jesus diz, e seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Mas em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança. Glorifica de pé aí, igreja. Pula e sai rodando no manto no pé só. Deixa o menino rodar. Eita glória gloriosa. Nem o anjo foi criado à sua imagem e semelhança. O anjo adora, o anjo serve, o anjo está lá cantando santo, santo, santo. Mas Deus não diz, eu criei os anjos à minha imagem e semelhança. Mas disse para mim e para você, eu criei você
a minha imagem e semelhança. Essa é uma glória gloriosa, como eu gosto de dizer. Eita! Ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam os seres mais especiais criados por Deus, é o homem que Deus escolheu para ter relacionamento mais íntimo. Eita, meu Deus, será que eu vou terminar essa aula hoje, Jesus? Ó, veja Satanás. Estava no céu, assistia a Deus de perto, estava lá com os seus louvores, mas não entende quando Deus cria o homem e diz: esse homem, Adão, né, é a minha imagem. Como assim? Isso gerou inveja, orgulho, mas é eu que estou aqui, sou eu que o assisto. Como que esse homem, essa criatura, é a imagem e semelhança dele? Não tem jeito, irmão. Foi nós que Deus chamou para ter intimidade. Isso gerou inveja lá em Lúcifer. Por isso que ele é o anjo caído. Você tem um privilégio de dizer: eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque ele quis. E ponto. Vamos lá? Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial honra a glória de Deus. Por essência, antes da queda, quando Deus cria o homem, a sua presença, o seu ser, ele, o homem, ele já glorificava a Deus. Por isso que quando o homem cai, Deus busca essa perfeição em Jesus para voltar, como eu já falei aqui, que tem um hino que diz: o meu orgulho me tirou do jardim, mas Jesus colocou o jardim em mim, me coloca de volta na posição de adoração por excelência, sem esforço, sem sacrifício, porque a minha vida, como diz Paulo, é o sacrifício vivo que eu tenho que oferecer a Deus. Então a minha vida já é um culto para o nosso Deus. E por que precisamos do culto, professor? Porque o homem caído, ele perdeu essa intimidade com Deus. Mesmo Jesus vendo, sendo o nosso religare, o homem precisa prestar um culto de louvor e adoração para tentar trazer o cenário do Éden, com sinceridade, com louvor, com adoração e a sua vida plena. Por isso que precisamos do culto, certo? Vamos lá? Mais um comentário bíblico que diz assim: essa imagem de Deus em nós também torna possível uma comunhão entre o homem e Deus, que não é possível para as outras criaturas. Pertencemos à família de Deus, embora em Gênesis Deus não ordene a adoração. É claro que o homem não pode executar as suas tarefas sem ter comunhão. Certo? Como eu falei, era essa comunhão, mesmo lá no Éden, não tendo adoração. 1.3 nos diz assim: abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Nós, você, temos um privilégio sensacional, ser co-herdeiro, ou melhor, cooperador de Deus. Porque quando eu casei com a minha Rose e nasceu o meu Rosil, eu estou contribuindo com a criação, dando continuidade à imagem e semelhança de Deus. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade e a capacidade de se multiplicar foi um ato abençoador e glorioso de Deus. Deus é o único Criador. O verbo hebraico bará, que a Rose ama ensinar isso para as mulheres, o verbo bará, quer dizer, que significa criar,
algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada. Mas conquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que ele fosse um procriador da mesma espécie de criatura à imagem de Deus. Porque só o homem pode produzir outro homem à imagem e semelhança de Deus, que somos nós. São as nossas plores, né? Os nossos filhos, nossas crianças, somos nós. Temos, é porque tivemos porque a gente parou com um, né? Um já deu trabalho demais, é caro demais, mas produzir. Contribuímos com a criação de Deus. E foi e tá bom demais, tá aí um homem feito, lindo, bonitão, é o meu. Eu fiz a minha parte e Deus me deu essa capacidade e quer que você produza outros à sua imagem e semelhança. Não é apenas em obedecer, em adoração e louvor, é criar, gerar mesmo, de gerar, tá? De gerar. Por quê? Uma pergunta que não tem resposta, a cabeça doida de um povo aí, de onde foi que nós veio? Nós veio de Deus, Deus queria que a gente nascesse e nasceu. Mas como assim? Foi assim, irmão? Não complica o negócio, não. Foi assim, porque quando tu morrer, tu pergunta para Deus, e se não for pro céu? Aí tu fica lá com luz o resto da tua vida. Ponto. Para uma doideira doida, irmão. Deus, não sei, eu sei que Deus quis que nós gerássemos vida, e só sei que a vida vem dele, e é por meio dele, e a vida tem que adorar a ele, para a vida poder voltar para ele. Por quê? Porque ele quer, ponto. Eu não mando, eu obedeço, certo? Então, seja esse procriador ou copiador da imagem de Deus. Eu fui, tá aqui. Você precisa ser também, se já não é, né? Continuando. Os animais não podem procriar criaturas à imagem de Deus. Os anjos também não, mas o ser humano, sim. É só nós, é tudo sobre nós. Comentário bíblico de Champlin sobre Gênesis. O homem é visto como quem foi feito à imagem de Deus. Algo jamais dito no tocante aos animais irracionais. Paulo toma esse mesmo tema em um sentido mais elevado, informando-nos que faz parte do destino dos salvos serem conforme a imagem do Filho. Transformação espiritual. Essa é a própria essência da salvação. Imagem, estamos aqui. A imagem do Filho, ele foi resgatada para todos. Jesus nos trouxe de volta para o jardim. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Meu orgulho me tirou do jardim, mas Cristo colocou o jardim em mim. Ponto de número 2. Você já é inscrito? Comente. Se você ainda não é inscrito, você se inscreve, curte, comenta, compartilha e dá um glória, porque a glória de Deus é gloriosa. Curte aí esse botãozinho aí, uma mãozinha assim, ó. Pronto, clicou, aí tem um sininho, vai aparecer todas, para quê? Toda vez que eu fizer um vídeo, você será notificado. Aí você toma café da manhã, faz lição, aqui ó, perto de mim, Pastor Alex ensinando. Você quer ser líder? Aliás, você já é líder na escola dominical? Ó, Pastor Alex já está na segunda aula, ele falou sobre Moisés. A terceira aula, o Pastor Alex vai falar sobre Bezaliel, um líder artístico. Tá aqui, ó. E sabe quem foi Bezaliel? Eu sei quem foi. Você sabe? Então você assiste a aula do Pastor Alex. Eu, Professor Tony, Pastor Urandir Ramos, com a editora CPAD, falando sobre família, Mateus falando sobre os jovens e Alex falando sobre liderança cristã, fundamentos da liderança cristã. Aproveita aí, se inscreve para acompanhar todos esses vídeos. Chegamos no nosso ponto de número 2. Deus, um ser relacional. Todo esse privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, nos relacionar de forma íntima com Deus. Irmão, esse relacionamento é sensacional. E tem pessoas que não se sentem à vontade em dizer que se relaciona com Deus. Mas foi Deus que quis.
Já repito, parece repetitivo, mas tem gente que tem que botar na memória, mano. Tem que bater na cabeça, abrir a cabeça e colocar lá. Você foi feito para ter um relacionamento com o seu Pai. Café com Deus Pai, que é o devocional. Relacionamento com Deus. Foi para isso. Quando Jesus veio para a terra, ele mostrou isso para nós, dizendo o tempo todo para nós. O quê? Pai, como eu e tu somos um só, e eu quero que eles sejam um só como nós. Lá João 15, se não me falha a memória, dizendo, ele é a videira, nós somos a vara. E quem é? E Deus é que cuida de nós. Então, um relacionamento profundo. Não deixe ninguém roubar esse privilégio de relacionamento que você tem com o seu Deus. 2.1. Criados de forma especial e admirável. Eu te louvarei porque de uma forma terrível e tão maravilhosa fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso de número 14. Deus nos fez de forma especial e admirável, de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pela ordem da sua voz. Salmo 33. Vamos ver? Salmo de número 33. Salmos, Provérbios, Salmos 33. Vamos ver o que podemos nós ler. Salmo de número 33, verso de número 6. Diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da tua boca, os exércitos dele. Eita! Saiu dele, é o bará do hebraico. Chamar aquilo que não existe a existência. Glória a Deus. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Que é isso, professor? Quer dizer que nós foi criado com as próprias mãos de Deus. Vamos ver Isaías 64, verso de número 8, que nos diz assim: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas, eita glória gloriosa, das tuas mãos. Mas volta lá para Gênesis capítulo de número 2. Gênesis capítulo de número 2. Deixa eu voltar aqui que a Bíblia nova, não. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo de número 2. Aqui, qual é o verso? De número 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Ou seja, ele formou, ele não mandou, ele não disse haja o homem. Tá, glória! Ele não disse haja o homem, ele formou o homem. E a Isaías 64 diz bem claro que nós somos o barro e ele é o oleiro e com as suas próprias mãos ele nos formou. Ô irmão, tu foi formado por Deus. Ô meu Deus, se não é para dar glória aí, eu não sei. Se não é para curtir, comentar, compartilhar, eu não sei mais. Ô Jesus, como tu és maravilhoso, Deus. Vamos lá? No nosso caso, descendentes de Adão, somos gerados no ventre de nossa mãe. Mas as mãos de Deus, olha só, mas as mãos de Deus não estão fora disso. O salmista diz: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como as profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Deixa eu ler na NAA. Deixa eu ler aqui que vai ficar um pouquinho melhor. Veja só você. Por isso que eu estou com a NAA agora. Só que eu tenho que comprar outra NA porque essa aqui é pequenininha demais, irmão. Amo essa Bíblia, amei de presente que ganhei do meu irmão Ronaldo lá de Barueri.
Porém, ela é muito pequenininha para eu ler aqui no canal. Mas deixa eu ler aqui a partir de que verso? A partir do verso... Vamos fazer uma leitura um tanto quanto grande, mas necessária? Vamos lá? Salmo 139. E diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subir aos céus, tu lá estás. Tu não tem aqui, irmão, é o costume da outra tradução. Deixa eu ler, não falar decorado. Se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomar as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Eita glória! Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e o teu livro foram criadas todas os meus... No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nem um deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Até o verso de número 17 de Salmo 139. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Criador, irmãos. É motivo de continuar glorificando a Ele. Ele conhece antes que haja qualquer palavra em minha boca, já sabe Deus. Antes de eu ser formado no ventre de minha mãe, Ele já me via informe. É um Deus de relacionamento. Eita glória! O bispo Abner continua dizendo assim, ainda que a narrativa poética de Gênesis seja uma figura de linguagem, visto que Deus não tem mãos, o sentido da revelação está claro. Quando Deus nos fez e fez de uma forma diferenciada e elevada, e todo o resto da criação, mesmo que não saibamos a forma exata como isso aconteceu, Deus quer que sejamos como somos, uma obra-prima sua, obra de suas mãos. Ah, Deus é espírito, não tem mão. Pois é, já falei isso. São palavras humanas para descrever um Deus que é eterno. Mas o fato é, Ele não disse haja o homem. Diz, Ele formou o homem. Como? Mão. Irmão, glorifica a Deus pelo que Ele é.
E não confunde, não se atrapalha, não fica com os embaraços dessa vida, professores. Seja simples para que seus alunos saibam que o homem não foi criado pelo haja o homem, foi formado por Deus. Eita, aleluia! 2.2 Relacionamento, intimidade e parceria. Sabia que você tem relacionamento, tem intimidade e tem uma parceria? Vamos ver agora. Deus fala diretamente com o homem em Gênesis 2,16. Não havíamos profetas, sacerdote, anjo ou qualquer intermediário do lado de fora do jardim, mas era possível falar com Deus, ouvir a Deus sem mediação. Mas antes da queda, veja bem, mas antes da queda, Deus falava face a face com o homem. Marque isso aí, professor, que tem gente que quer complicar o negócio e nós estamos aqui para facilitar a sua vida e a vida dos alunos. Mas antes da queda, o homem falava com Deus face a face, relacionamento íntimo. Tem gente que não tem a mente pequena, não consegue abrir. Irmãos, antes da queda, Adão via Deus face a face e não era figura de linguagem. Era Deus na sua essência. Como, professor? Não dá para explicar. Diferente como ele disse que tinha um relacionamento com Moisés, face a face, mas era a voz dele. Falava com Moisés. Com Adão, não. Com Adão, o texto diz que Deus descia para ter com Adão. Lembrando, irmão, dá ênfase mesmo, senão o pessoal vai confundir. Antes da queda, porque depois da queda, nenhum homem poderia ver Deus. Entendeu? Separa antes da queda, relacionamento pleno, íntimo, face a face, literal. Pós-queda, ninguém poderia ver Deus. Ouvir a sua voz, como Moisés, Elias e tantos outros, sem dúvida. Olhar para Deus, como disse Moisés, que queria ver Deus e viu só pelas costas, ninguém, tá bom? Antes da queda, relacionamento face a face. Pós-queda, esquece. Então, Adão viu Deus sim, que ele era perfeito antes da queda. Tem que ficar... Professor, tem que pedir tempo, porque tem gente que é perturbada, irmão. Tem uns perturbados aí que você não explicar direitinho... Acha que falou heresia. Não, filho. Antes da queda era perfeição. Se tinha perfeição, tinha Deus. Menos, irmão. Pensa. Põe esse cabeção para pensar. E não deixa a heresia chegar na tua igreja. Ajuda aí o teu povo. Vamos lá. Como vimos na lição anterior, Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão dissesse qual nome teria. O que Adão decidisse, Deus aprovaria. Gênesis 2,19. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Veja que parceria maravilhosa Deus nos fez para ter com ele. Então diz o texto mais uma vez, Gênesis 2,19, que Deus era que conduzia os animais para Adão. E dizia, Adão, que nome que vai ser? Parceria. E Adão dizia, vaca. Deus dizia, é isso aí. Adão, e esse aqui, Adão, vai se chamar o quê? Vai se chamar cachorro. Então, show de bola, Adão, cachorro. Adão, e esse aqui vai se chamar parceria, irmão. É que a gente quer botar Deus muito longe e Deus é tão perto. Ô, gente, bora lá? Vamos para o nosso 2.3, alguém do lado. Aí vem, olha, a minha Rose. Ô, irmão, fico tão feliz com vocês. Eu ganhei uma caneca lá em Barueri, que a irmã Roseli, ela fez questão de fazer uma caneca para Rose e o nome era A Minha Rose. Ela colocou na caneca e mandou de presente. A Minha Rose. Ô, Jesus, é alguém do lado. Bora lá? Como se não bastasse estar em um paraíso, tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar, Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe correspondesse de uma forma exclusiva. Ao dar nome aos pares de animais, o homem se vê sem o seu par. Nós criamos um ministério local de família que justamente chamava, eu não tenho aqui, um só par
para sempre. Era o nome do nosso Ministério de Família, da nossa igreja. Eu e a Rose era ministro, o Josiel e a Edna, a gente fundamos esse ministério, né? Que era um só par para sempre. Então, por quê? Porque o homem precisava de um par. Eu achei o meu par, é a minha Rose. Você já encontrou o seu par? Agora a gente mudou para casados para sempre, né? Mas esse ministério era local, um só par para sempre. E Adão vê, né, que todo mundo tinha o seu par, todo animal, melhor falando, todo animal tinha o seu par, mas ele não tinha. Mas Deus viu, mais uma vez, é Deus que entra. Adão não pediu, tá, irmão? Isso é heresia. Adão pediu porque não viu ninguém. Mentira, mentira, heresia, 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 heresia. Quem viu foi Deus. Quem disse para o homem foi Deus, que ele precisava de um par. Não foi Adão que pediu. Adão não tinha necessidade, irmão. Mas Deus sabia que criou Adão, precisaria criar Eva para que ele fizesse um par e copiasse a sua imagem, multiplicasse. Não foi Adão que pediu, foi Deus que deu. É isso aí. Bora ver? Aqui, ó. Mas Deus não é alheio a isso. O próprio Deus, pela primeira vez em Gênesis, diz que não era bom. Foi a primeira frase, o primeiro não da Bíblia, sabe o que foi? Que não é bom ficar só. Já pregamos eu e a Rose, ministério para casais, palestra para casais. Que o primeiro não da Bíblia foi Deus olha assim, ó, não é bom que o homem fique só. Quando fala homem, raça humana, homem precisa estar com a mulher, macho e fêmea, monogâmico, heterossexual, monossomático, se torna um só. Deus que disse, não é bom. E dizendo Deus que não era bom, ele continua, Gênesis 2:18. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque a sua obra ainda não estava completa. E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia, aquela honrosa missão. Se era para ter alguém ao lado, então nada melhor do que tirar do lado. Meu pastor Enio, quando fez o meu casamento, ele disse para mim assim, Montoni, a Rose não foi criada das suas unhas do pé para que você não pisasse nela. Irmã Rose, também você não foi tirada dos cabelos dele para que você não estivesse acima dele, mas você foi tirada, Rose, da costela do Tony, porque não existe uma grande mulher por trás de um grande homem, existe uma grande mulher que anda do lado de um grande homem. Tá, glória! Por isso que eu digo, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, onde ela tá? Do meu lado. A minha Rose não anda atrás de mim, nem na minha frente e nem atrás. Aliás, a minha Rose não anda atrás de mim nem na minha frente, nem em cima nem embaixo. Ela anda do meu lado, porque do lado ela foi tirada. Por isso que eu a honro o quanto eu posso. Porque quem disse isso foi meu Deus. Eita glória! Vamos para o nosso ponto de número 3. Ponto de número 3. Ligados pelo Criador. Eita! Entrelaçados pelo Criador. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. Então, quando eu tenho um relacionamento pleno, perfeito, completo com Deus, tudo que vem depois se torna saudável, porque eu estou, como tem um ministério aí chamado Curadas para Curar, Sarados para Sarar. Então, só quando eu sou sarado, ou melhor, quando eu tenho intimidade com o meu Deus, é que eu posso demonstrar esse amor em todas as minhas áreas. Porque tem maridos que não honram sua esposa, porque não honra Deus. Isso aí. Porque tem maridos que desprezam a sua mulher, porque desprezam Deus. Eles falam que honra Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe. Então, já que ele não honra Deus, por que ele vai honrar o seu relacionamento de uma só carne? Não dá, irmão. É por isso que tem. Todo aquele que honra Deus é o que nós ensinamos para o nosso filho, ensinamos para onde a gente passa. Queira um casamento no qual o homem seja fiel a Deus e não a você.
Professor, que é isso? Que loucura é essa? Isso. Eu só tô com Rose porque ela não é fiel a mim, é porque ela é fiel a Deus. A Rose só tá fiel, só tá comigo, não é porque eu sou fiel a ela, porque eu sou fiel a Deus. Porque do momento que eu deixar de ser fiel a Deus, fica fácil eu deixar de ser fiel a Deus, a Rose. Então busque a Deus. Aliás, busque um relacionamento que ame mais a Deus do que você. Porque se ele amar a Deus mais do que você, os homens de vocês serão perfeitos. Palestra para casais. É a revista. Divinamente ligados. Adão foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da sua costela. Íntimo, do lado. Há uma relação mais profunda entre o homem e a mulher que conseguimos compreender. Sua diferença não tem a ver com valor. Elas são funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher como a mulher do homem, em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. A abordagem feminista racional tem gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e para a mulher. A gente ensina também, sabe o que é submissão? É pisar, humilhar. Não. Isso é feminismo, câncer. Isso é um câncer. Feminismo. Você sabe o que é submissão? É estar sob uma missão. E qual é a missão do homem? Glorificar a Deus. E qual é a submissão da mulher? Fazer com que o homem continue honrando a Deus. Aí, por que o homem não cumpre o seu papel de macho, de homem, de alfa? O que acontece? A mulher não tem uma referência para cumprir a sua missão. A missão da mulher é levar o homem a continuar com a missão dele. Mas quando o homem perde a missão dele, a mulher fica sem missão. Aí a mulher quer tomar a frente, quer ser o cara, quer ser o bambambam. Aí ela se torna feminista tomando o lugar do homem, porque o homem frouxo, covarde, precisa voltar a ser macho. Tem muito homem, tá faltando é macho. Tem muito homem, tá faltando é macho, porque homem qualquer um pode se titular, macho é aquele que toma postura. Eu morro pela minha mulher. Deus não quer que você morra pela sua mulher, queridão. Deus quer que você viva por ela. Morrer pela sua mulher é fácil, eu quero ver você viver para ela. Eita, irmão, quer me convidar para ir na sua igreja? Eu sou prego de 2, eu e a Rose para mulheres. Chama nós aí, palestra para casais, é nesse nível aí, botando o homem no seu lugar, botando a mulher no seu lugar e dizendo que foi Deus que criou para andar em parceria. Glória. Terminou esse lado aqui? Terminou. Vamos para o comentário aqui bíblico. João Calvino, olha, João Calvino. Rapaz, fazia tempo que eu não via um comentário bíblico de João Calvino. Eu sei que muitos não estudam, não sabem a diferença entre calvinistas e arminiano, mas nós somos arminianos, da linha arminiana. E o pastor Abner, ele traz um comentário de João Calvino. Então, se ele traz um comentário de João Calvino, é que nós discordamos apenas, ou o ponto principal é sobre se nós somos predestinados ou não, se a gente perde a salvação ou não. Essa é a discussão. Mas não quer dizer que os estudos de João Calvino não seja válido para toda a igreja. E é isso o exemplo, pastor Abner coloca aqui João Calvino. Então vamos ler o comentário que ele coloca? Um comentário sobre Gênesis. Ele diz assim: certamente não se pode negar que a mulher também, ainda que tenha sido criada de modo diferente, foi criada à imagem de Deus. Sabe aquele meme lá acho que é Leonardo DiCaprio, que tem uma animação lá que ele fica... Tô eu pro João Calvino, ó. A mulher também foi criada à imagem, irmão, de Deus. Ela também é a imagem de Deus. Ele continua. Consequentemente, o que se diz na criação do homem é pertinente também ao sexo feminino. Ora, visto que Deus designou a mulher como auxiliadora do homem, ele não só prescreve às esposas a norma da sua vocação para instituí-la em seu dever, mas também declara que
o matrimônio realmente proverá de ser ao homem e à mulher auxílios da vida, um e outro, imagem e semelhança de Deus, os dois. Então, está em igualdade. Não esqueça, escuta daí no microfone. Costela, meu irmão, para andar do lado. É isso aí. Vamos para o nosso 3.2. Emocionalmente ligados. Bem, se eu quisesse. Jesus, convence a Rose. Se a Rose viesse aqui para dar um curso de casais aqui, você vê ela, irmão, tu vê assim, meu Deus, a Rose fala, mas ela não gosta do gravar. Ora aí para a Rose ter ousadia para gravar. Você vai ver nós pregando junto. Eu tenho um vídeo. Jesus, eu tenho alguns vídeos aí. Eu vou ver se eu coloco no canal. Isso é para outro momento. Volto para a lição. Mas aqui está falando literalmente de intimidade de casal. E precisa, irmão, precisa. Faz palestra de casais, faz curso de casais, irmão, que tu vai ver como a tua igreja vai melhorar. Vai. Eu garanto a você, porque essa é a essência de Deus. É criar o homem, criar a mulher para ser a sua imagem e semelhança e produzir unidade. Faz um curso de casais, irmãos. Faz palestra para casais. Tu vai ver, pastor, como a tua igreja vai melhorar. Você vai ver como vai melhorar. 3.2. Emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, vamos ler na Bíblia, Gênesis 2:23. Não vamos ler aqui na revista, não que esteja errado, mas a gente for ler a Bíblia, é melhor, certo? Gênesis 2:23, que nos diz assim: e disse o homem, esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne de minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Tirou de nós. Por isso que é carne de minha carne. Por isso que, você sabia, um adendo aqui rapidinho, que o feminismo não aceita, olha só, gente, o feminismo não aceita que eu chame a Rose de minha Rose. Por quê? Olha a frase satânica, ninguém é de ninguém. Irmão, aqui não é de pertencimento, aqui é de cuidado, é de ser um só. Um só. Se é um só, é minha Rose, meu Tony. Tanto que a gente se apresenta numa palestra para casais, eu sou o Tony da Rose, e ela diz, eu sou a Rose do Tony. Não é de pertencer, de mandar, é de ser um só. Até isso o feminismo quer tirar. E a Bíblia está dizendo que Adão foi que disse, agora é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Se a Bíblia está dizendo que é, por que eu não posso dizer a minha Rose? Essa aula, irmão, vai abrir a mente de muitos alunos, muitos professores, muitas irmãs serão abençoadas em nome de Jesus. Aí aqui repete, mas eu vou ler por você também o que está aqui. Esta agora é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Expressa ele quando Deus lhe traz sua nova e mais bela companheira. Na lição anterior, aprendemos que Deus não tem necessidade emocional. Argumentos utilizados, Deus teria criado o homem para com eles finalmente se relacionar. Tá? Deus não, como eu falei no começo também, Deus não criou o homem porque estava carente, estava só, precisava de alguma coisa. Não, nada disso. Não foi por isso que Deus nos criou. Deus nos criou porque criou os céus e a terra e precisava de algo, uma coroa, e criou você e eu. Mas isso não significa que Deus não tenha emoções. Aliás, as mais santas emoções que sempre foi compartilhada em trindade. Repito, não tem a palavra trindade na Bíblia, mas quando age Pai, Filho e Espírito Santo, são três, são trindade, tá bom? E quando dizemos que Deus tem sentimento, é porque nós não sabemos expressar o que Ele está sentindo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ciúmes é um sentimento. Fica aí a dica. Quando cria o homem, conforme a ele este atributo, a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos. Além de Eva ser o socorro, o substantivo hebraico Iezer, na João Ferreira de Almeida, né? É traduzida por socorro. Para Adão, ela seria
também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. Por isso que nós dizemos nas nossas palestras que o homem é racional, a mulher é emocional. Então combinam os dois, se tornam uma só carne e eles andam em comum acordo. É mais uma aula que damos. Comum acordo, lição de acordo. Comum. Então pensa nisso. É uma união. Não é ninguém melhor do que ninguém. É todo mundo no mesmo patamar. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher à sua imagem e semelhança. Então logo somos a imagem e semelhança, reproduzindo a imagem e a semelhança que são os nossos filhos. Ponto. Comentário aqui da NVI, versão NVI e King James. Usa essas duas versões de Gênesis 2:23. Diz assim: esta sim é que tem correspondência com o varão, que traduz esta, afinal, o sentido que Adão percebia que faltava alguma coisa no jardim para ele. Nenhuma fêmea no Éden lhe correspondia. A mulher foi dada por Deus como um socorro para tudo o que o homem tinha que fazer, como também aquela que integraliza o que o homem deveria ser. Homem, dominador, macho, provedor, os 3P, prover, proteger e promover. Irmão, eu estou dando aula de casais para você aqui, irmão, misericórdia, Jesus. Escola dominical, domingo ficou fácil. Quem vai dar essa aula? Cadê a lista? Olha eu pegando aqui a cola para vocês. Ó, professores, superintendente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vai dar para ver por causa do branco. Sabe o que é isso aqui? Se chama programação. Isso aqui, ó, é as minhas aulas que eu vou dar na minha igreja, esse trimestre. 1, 2, 3, 4. Vou dar 4 aulas. Professor, você só dá 4 aulas? Sim, graças a Deus a gente tem 13 professores. Então a gente vai revezando. 14, aliás, dessas 13 eu só vou dar 4 aulas. Olha só, aqui, quem vai dar essa terceira aula? Para os irmãos vai ser o Diego, para os jovens o Orlando Júnior. Boa, maravilhosa. Tá aí a lição de número 3. Vai ser uma aula sensacional, tratando sobre família, casais, essência. Então, professores, pensa nisso. Estuda muito bem. Escala alguém que tenha uma experiência de casais para falar sobre isso aqui, porque vai precisar. Ah, vai precisar. Veja o que eu estou lhe dizendo, tá bom? Vamos para o nosso 3.3. Ih, tá chegando ao final, Jesus? Já? Mas já? 3.3. Vamos lá. Intimamente ligado. E como é que se liga intimamente? Uma só carne. Literalmente, é isso aí. O autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão, Gênesis 2:23. Já que eu estou aqui pertinho, foi o que nós já lemos, que é osso do meu osso, carne da minha carne, e agora é chamada varoa, porque do varão foi tirado. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que o trouxeram até ali, Gênesis 2:24, pertinho ali. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne, entrelaçado, certo? Ruptura de pai e mãe para se tornar uma só carne. Precisaria de um tempo para explicar, mas a hora já está avançada aqui. Mas é isso aí, se tornar uma só carne quando se casa, tá bom? Vamos lá. Seus pais, até então, eram a base principal dos seus relacionamentos afetivos. Esse lugar agora se encontra na relação do casal. Esta ligação íntima culmina no ato conjugal. Eu não sei que idade que as pessoas vão me ouvir, mas na palestra para casais, no curso para casais, a gente não chama ato sexual, a gente chama ato conjugal. Por quê, professor? Porque ato sexual quem faz são o mundo, são os devassos,
perversos, sexo à toa, a bel prazer. Então, ato sexual é ele. Quem é casado não faz ato sexual. Quem é casado faz ato conjugal, porque o ato sexual só é permitido dentro de um casamento entre cônjuge. Então, se é entre cônjuge, o ato não é sexual, o ato é conjugal. Meu Deus, estou ensinando para vocês muito mais sobre casais, mas repito, é a lição. Eu sabia disso, que tem gente que vai dizer só como casal. Essa aqui é para entender como Deus veio se relacionando com o homem, mandando o homem se relacionar com a sua mulher para continuar produzir a sua imagem e a semelhança. Então, você que é casado não produz ato sexual, vocês fazem ato conjugal, porque sexo fora do casamento é pecado, sexo antes do casamento é pecado. Então, dentro do casamento é ato conjugal, porque é permitido apenas para os cônjuges. Ok? Vamos lá. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tiveram relações sexuais antes da queda. Sim, boa, Bispo Abel. Bora lá. Tem os malditos aí? Os malditos, porque a Bíblia diz, se alguém tiver outro evangelho que não seja este, é maldito. Então, quando eu chamo maldito, estou pautado na Bíblia, que usa uma palavra, acho que é em hebraica ou é grega, não lembro agora, anátema. Então, é maldito, dizendo que Adão e Eva não tiveram, que o pecado foi o ato sexual. Oh, Jesus! Como diz o Donatello, acho que é Donatello da Tartaruga Ninja, oh, santa ignorância! Ajuda nós, Jesus! O ato sexual não foi pecado, porque senão o maior pecador foi Deus, porque ele disse, crescei e multiplicai. Como que se cresce e multiplica, irmão, homem e mulher? Pelo amor, como dizia Silvio Luiz no tempo que eu escutava futebol, pelo amor dos meus filhinhos, me diga, como que cresce e multiplica um casal, irmão? Como, irmão? Tendo ato sexual é o único meio de crescer e multiplicar. Então não foi o ato sexual. Eu sei que você é professor, você é aluno, você sabe disso, mas tem uns perturbados, então nós temos que falar, porque tem uns doentes aí. Então, o pecado do homem não foi sexo, o pecado do homem foi desobedecer. E se eu posso colocar, ou se houve pecado por causa do sexo, sabe como eu poderia aplicar? O pecado foi porque o homem não fez. Como assim, professor? Porque se Deus disse, crescer e multiplicai, e se o homem não fizesse ato sexual, ele estava em quê? Rebeldia. Pensa, meus irmãos, ensina a palavra. Esses malditos aí que estão por outros lugares aí, vamos repreender, vamos ensinar, vamos bater com força, irmão. Como diz na minha terra, vamos bater com pau de quina. Cada lado que bater, irmão, o sangue vai e desce. Irmão, não pode deixar, irmão, isso é heresia, irmão. O ato sexual foi dado por Deus dentro do casamento, por isso que nós chamamos ato conjugal, entre cônjuges, uma só carne. Oh, Jesus, ficou nervoso, meu? Não fiquei não, irmão, é porque é umas besteiras que você... Não dá, irmão, meu Deus do céu, vamos ensinar direito, é o nosso papel, vamos lá. Não havia necessidade de pudor antes da queda. A intimidade com Deus santificava nossa intimidade. Tem gente que acha, oh meu Deus do céu, eu vou ter que falar, Jesus, que quando nós vamos fazer o nosso ato conjugal, os anjos viram de costa, Deus não vê, os anjos cobrem o pano para não ver. Oh meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Irmãos, a nossa intimidade com nossas esposas, irmãos, é leito imaculado, irmãos. Deus aprova. Você sabia que a gente ensina, irmão, numa palestra para casais, o casais orar antes de fazer o ato sexual, aliás, o ato conjugal? Mentira, professor, sério, irmãos. Para quê? A gente ora, Deus, abençoa o nosso ato conjugal, que nós não venhamos pensar em atos que a gente viu lá fora, que a pornografia não entre, a ser pervertido que a gente viu. Limpa a nossa mente para que nós podemos ter relação conjugal com nossas esposas, nosso marido, puro, santo, imaculado. A gente ora antes, para que a gente venha ter um ato conjugal puro, santo, íntimo, porque lá está aqui, ó, não existia vergonha, irmão.
porque era santo, puro. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Chegamos no fim aqui, chegamos à nossa conclusão. Conclusão nos diz assim: o nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando por causa do pecado somos alienados de Deus, as demais relações sofrem danos, conforme veremos na próxima lição. Mas aqui eu quero pegar essa primeira parte que eu já falei. Faço questão de vocês marcarem e não termino a lição de vocês sem antes falar sobre isso aqui. O nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com Deus estiver saudável, estiver santo, puro, eu terei um relacionamento com quem me cerca santo, puro e saudável. Então, queira ter esse relacionamento santo, puro com o seu cônjuge. E tendo relacionamento com o seu cônjuge puro, santo, você vai ter com o seu filho, com o seu pastor, com os seus amigos, com os seus familiares. Porque Deus busca um relacionamento, o Criador se relacionando com o ser humano. Ele te busca para um relacionamento profundo. E quando você tem esse relacionamento profundo, você tem um relacionamento na sua vida com o seu próximo. Por isso que Jesus resume os seus mandamentos em 2. E quais são os 2 mandamentos que ele resume? Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você tem. Força, poder, imaginação, tudo. Ama o Senhor teu Deus com tudo. Ponto. Amou Ele com tudo que você tem? Aí você consegue amar o próximo como a você mesmo. Então eu só consigo amar o meu próximo quando eu amo Deus de toda a minha força. Essa foi a lição ou a aula de número 3 da editora Betel Dominical. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. E aí eu digo de verdade, se precisar de um palestrante para casais que prega em 2, eu e a Rose pregamos junto, a gente vai à sua igreja e ministra para casais, para ensinar o povo que Deus nos criou um para o outro e para a glória dele. Que Deus abençoe vocês. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano, meu Rosil e a minha Rose. Eu espero você amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai. Uma excelente aula em nome de Jesus.